Ah, bom dia, boa tarde, boa noite para quem não esteve aqui connosco. Então, eu vou começar a ler do resumo, já que hoje temos aqui connosco uma convidada especial, a Stefan. A Stefan é mestranda em antropologia. Então, ah, lendo então do resumo, a separação consumada. Isto é o título do capítulo. Separação, uma sugestão muito boa do Albert. A gente pode ler como alienação, é a alienação consumada. Este é o título do capítulo. Então, a primeira tese, a sociedade acumuladora de espetáculos. Marx abre o Capital dizendo que, citando, a riqueza das sociedades, onde reina o modo de produção capitalista, aparece como uma imensa acumulação de mercadorias. Fecho de citação. Parafraseando Marx, Debord observa então que a vida das sociedades, nas quais reinam as condições modernas de produção, aparece como uma imensa acumulação de espetáculos. Nesta apropriação de o capital, Debord mostra já que a sua intenção é atualizar a crítica feita por Marx. Debord constata que nossa sociedade não mais se contenta em produzir e acumular mercadorias. O que hoje temos é uma imensa acumulação de espetáculos. Isso evidencia que se tornou hoje uma representação aquilo que antes era vivido diretamente. Tese 2. O espetáculo é a vida do não vivo. Fundidas num fluxo comum, as imagens que constituem o espetáculo rompem com a unidade da vida. Essa sua realidade, agora considerada parcialmente, acaba se apresentando em sua própria unidade geral. Ela se torna então um pseudomundo à parte, sendo objeto de mera contemplação. Consequentemente, essa especialização das imagens do mundo se torna autônoma, sendo o movimento autônomo do não vivo. À luz disso, o espetáculo, em geral, é a inversão concreta da vida. Um parênteses meu, agora comentário aqui, é o movimento autónomo do não vivo. Isto remete à maneira como Marx entende o maquinal, não é? O instrumentário automatizado. Esse então é o não vivo. Então a nota de rodapé lê o não vivo remete às máquinas, à automação dos meios de produção. Se vocês tiverem comentário, por favor, não hesitem. Eu estou vibrando, vibrando Não com é, Fred? a É, diga. clareza por aí, não é? Para Isso. qualquer um entender, né? É muito bom, é realmente, sinto mesmo, Fred. Nós estamos a chamar a este resumo, não é? A fazer a engenharia reversa que o Debord, a ver a engenharia reversa que o Debord faz dessa máquina espetacular. Então, nós estamos agora a começar a ver as peças. Deixa eu Ah, comentar um pouco assim, com as minhas palavras. diga. Eu comigo entendo mesmo que todo espetáculo, ou solenidade, liturgia, rito, é uma alienação do real, né? A fora do real, para fora do real, e que, como se diz, é uma é, 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 é fiel ao, ao que se estabelece burocraticamente, arbitrariamente, à mercê de circunstâncias do momento histórico, político e tal, e que não tem mais compromisso com a concretude da realidade. Então, palanque de comício, palco ou tablado de teatro, a própria tela do cinema ou da televisão, tudo isso que é formatado para a multidão, é, não tem mais a realidade do real. Né? Você está realmente
é, é, acrescentando uma realidade postiça, uma realidade, como se diz, dessa eletrônica de hoje, como é que se diz? Aquela máscara, aquele aparelho que põe nos olhos. Você está num outro mundo. Você sai do mundo real e vai viver uma outra realidade. Realidade virtual. Enfim, por mais que eu goste de teatro, cinema e televisão, eu entendo, se eu gostaria que todo mundo visse tudo isso tendo presente em sua consciência do momento que aquilo não é o mundo real, aquilo é uma ficção, né? Tudo que se formaliza é uma ficção. Uma aula, na sala de aula, é uma ficção. Então, enquanto que os índios têm sua escola na caminhada da aldeia para o rio, ou da aldeia para uma caçada. E eu me lembro bem de Orlando Vilas-Boas explicando isso. A qualquer momento, todo mundo desce de cócoras e interrompe a missão da caminhada para pegar água no rio ou para caçar ou pescar, interrompe e ali acontece uma aula, entende? Ei, que Sobre massa! Já estou com inveja. uma larvazinha que está numa plantinha. Pronto, aqui é o tema de uma aula. Ui, já estou com inveja, Fred. Foi tão bom, que imagem tão bonita. O Eduardo está inscrito, Fred. Vou passar ao Eduardo, tá bom. Tá. Pronto, bom. Eduardo, bora aí. Assim, o que o texto me remeteu foi a um exemplo, essa questão de sair da vida em si, né? O Uhum. espetáculo, né? Me veio um exemplo que é, por exemplo, comer para sobreviver versus comer num restaurante sofisticado, gourmetizado, colocar uma foto no Instagram, e isso dá uma noção de status, porque você está num lugar onde você agora tem um poder aquisitivo que lhe eleva numa hierarquia dentro do sistema que você pode fazer coisas que excedem a questão do sobreviver. Você agora pode estar num outro espectro, além do básico, além da vida. Você agora está no espetáculo. É, é isso aí. Tudo isso são fatores de alienação, né? Não, peraí. Se alienam do aqui e agora. Eduardo, se eu entendi direito o que estavas a dizer, tu estavas a fazer a distinção entre o que acontece diretamente na vida versus o que depois passa a acontecer no espetáculo. O exemplo seria a pessoa a comer, quando está a comer é para sobreviver, versus o espetáculo de comer para ter estatuto social. Comer gourmet. É isso mesmo. Massa. Então peguei direito. Pronto, massa. Se tiverem mais comentários, se não houver, a gente continua a ler. Muito legal. Dou-lhe Para todo dois. mundo em sintonia com o Debord. Vamos continuar. Então, peraí, eu passei para a frente. Ok. Eu acho que não tinha chegado a ler este. Será que tinha? Tese 3. O espetáculo instrumentaliza o não vivo. O espetáculo é, ao mesmo tempo, a própria sociedade, uma parte da sociedade e o instrumento de unificação. Como parte da sociedade, o espetáculo é o setor que concentra todo o olhar e toda a consciência. Como este setor está separado, ele é o lugar do olhar iludido e da falsa consciência. Como instrumento de unificação, o espetáculo é apenas a linguagem oficial da separação generalizada. O meu comentário é: eu adorei a distinção. Tá aí, as pecinhas todas. Diga, Fred. Eu estou me lembrando também do espetáculo de mágica, de palco, ilusionismo. Quer dizer,
todo mundo concorda em sentar na plateia para ver o ilusionismo, sabendo que aquilo não é real, que é tudo truque. Mas o cara ganha o poder de apresentar uma realidade mágica e real que as pessoas gostariam de, por exemplo, reconstituir uma corda que foi cortada, né? Então, é a necessidade do homem de fugir à crueza do mundo real. E com isso você congrega as pessoas, porém você distancia as pessoas da situação espontânea de você ter de encarar as limitações do mundo real. Tá entendendo? Sim, sim, Fred. O exemplo do espetáculo, né, de ilusionismo é muito bom. As pessoas vão para lá já sabendo que é uma ilusão. Mas estão lá. Exato. Ele congrega, mas congrega no espetáculo de assumir que o que está a fazer ali é uma ilusão. Muito massa, É. um exemplo muito bom. Muito meta, espetacular, muito bom mesmo. Olha, então eu vou passar para a próxima tese, se não houver mais nenhum comentário. Pronto. Obrigado pela atenção. Valeu, Fred. Também, olha, o exemplo do Fred já está aqui Eu guardado. nunca mais vou esquecer da minha formulação, porque eu senti que ela foi ouvida. Então, alguém ouviu e entendeu. Aí isso eu introjeto muito melhor aquela formulação que eu fiz, que poderia se esvair, né? Oh, que bom. Poderia fugir, né? Sim, valeu por esse retorno também, Fred. Então, tese 4. O espetáculo é o intermediário da relação social. O espetáculo não é um conjunto de imagens. O espetáculo é, sim, uma relação social entre pessoas. Essa relação é mediada por imagens. Tese 5. O espetáculo coisifica uma visão de mundo. O espetáculo não é o abuso de um mundo de visão. O espetáculo não é o produto das técnicas de difusão massiva de imagens. O espetáculo é uma Weltanschauung que se tornou efetiva, isto é, que se concretizou materialmente. O espetáculo é uma visão de mundo que se tornou objeto. Algum comentário? Eu penso que quero pensar mesmo em exemplos. A Cecile tinha falado. A Cecile tinha falado de. Ela mencionou assim: o Debord, né, teve um vislumbre e hoje nós estamos a viver a versão maximizada disso. Então nós os vemos com mais, vamos dizer, claridade o que o Debord estava a dizer. O que no tempo dele seria mais abstrato, para nós é mais concreto. E na nossa concretude nós vemos isso, uma visão do mundo. Um exemplo, como ocorreu, simples ou não, é assim. É pensar naqueles universos cinemáticos que se difundem hoje. Tipo o do Jorge Lucas. De repente é uma visão do mundo que tem certos, né, arquétipos que agora tem um objeto. As pessoas, não é? Agora quando querem citar um sábio, o arquétipo do sábio, botam o Yoda. De boa, todo boa. Mas está aí um exemplo que me pareceu óbvio a mim. Alberto, bem-vindo. Me salva de mim. Estás mutado. Pronto. Câmbio. Acho que tem um elemento interessante de se acrescentar aqui, que é o elemento do próprio movimento onde o Debord se inseria, que é da chamada internacional situacionista, que tinha um investimento contra um processo que faz parte dessa lógica do espetáculo que ele
ele está tentando expressar aqui, né, que é essa mediação por imagens que se apresenta dentro da relação, que é representada, de certa forma, por um aspecto da racionalização ligada à substancialização do sujeito, que, de certa forma, está tentando ser questionada pelo próprio movimento situacionista, né? Vai se relacionar com o dadaísmo, com uma série de relações envoltas dentro de um processo estético-artístico que estava permeado naquela época, que é justamente o investimento contra esse processo de automatização a partir de uma perspectiva de uma racionalidade que envolve essa Weltanschauung, né, que é uma espécie de cosmovisão permeada por um certo tipo de racionalidade instrumentalizada que está sendo disseminada dentro do processo do espetáculo, que é uma espécie de investimento contra esse sujeito racionalizado que o situacionismo visa combater como uma espécie de deslocamento. Porque mesmo que, e aí uma das críticas que se elabora tanto ao sistema plataformizador do capitalismo, quanto a um sistema de negatividade ao capitalismo, como a própria reação marxista, é justamente os movimentos políticos marxistas se enquadrarem nessa espécie de racionalidade para poder negar o próprio sistema, né? E, de certa forma, isso para eles era uma espécie de uma própria adequação ao espetáculo também. Isso é que é interessante observar, né? Usar de uma espécie de racionalidade adequada ao processo espetacularizante a partir de uma ideia centrada de racionalidade do sujeito seria uma espécie de ser sugado para dentro do processo do espetáculo, de certa forma, a partir dessa mediação da negatividade racional. Então, de certa forma, eles visavam, através desse processo estético-artístico ligado ao dadaísmo, ao surrealismo, né, uma forma de se apresentar como uma espécie de digamos assim, de uma operação que não estivesse ligada a um sujeito centrado nessa racionalidade como um processo de deslocamento, uma série de sabotagem dentro do processo plataformizador, né, ligado a esse contexto capitalista, que pudesse, talvez, dentro de momentos fragmentados e sabotando o sistema aos poucos, né, a partir de operações mais livres, operações que utilizassem, inclusive, da própria plataforma, para fazer uma espécie de paródia da plataforma também, né, da plataforma capitalista, sem se comprometer tanto com um enfrentamento de uma negatividade projetada perante o próprio sistema engendrado naquele dado momento, né? Eu acho que isso é um ponto digamos assim, de um posicionamento político interessante do situacionismo, né, onde o Debord estava inserido. Enfim. Alberto, se eu não falhei, eu fui botando no bate-papo. O que fui mais ou menos pequeno do que tu disseste. Como tem muita coisa, fica às vezes difícil de conectar bem as peças como eu gostaria. Depois, como a escrita anda mais devagar que a fala, introduz essas limitações. Se encontrares, corrige, tá bom. Fred, eu ouvi o Fred querendo falar. Mas não consegui formular direito nada, não. Mas o Alberto falou tanta coisa densa, bem formulada, que eu não consegui rapidez cognitiva suficiente para internalizar, assim, entender plenamente. Mas é a agilidade cognitiva de Alberto que está me superando. Não estou conseguindo nem acompanhar. Sim, pronto. É válido, é válido. Pronto, o Alberto, viste aí, o Fred fez um elogio muito bom. Eu ouvi o Alberto abrir o microfone, eu acho que ele concordou. Não, rapidamente, só para resumir, o que eu quis dizer em 2 ou 3 palavras é basicamente que o tipo de movimento situacionista, né, ele visava um deslocamento do sujeito centrado na racionalidade, que também visava colocar em evidência a própria negatividade de um sujeito racional referente à plataforma. Então, ficar atento ao tipo de deslocamento que a gente pode fazer, né, para não contestar o sistema, mas para se deslocar dele de uma maneira efetiva,
de uma maneira mais efetiva do que um processo de enfrentamento, né? É criar formas mais criativas de se deslocar, né? No caso. É mais ou menos isso. Me ocorre Mas isso é através de objetos de arte, não é? Isso seria enquanto movimento artístico. Peguei bem, porque deste os exemplos dadaístas, não é? O não tem Duchamp, não é? isso. Dadaísmo, essas coisas. E me ocorre também agora uma consideração etimológica, né, que eu sempre me amarro nas palavras, que é a palavra diversão ou divertimento. Isso significa distanciamento do real. Divertir é pegar o diverso, o que é diferente do real. Então, é uma viagem intergaláctica fora do aqui e agora. Sim, então. É porque agora começa. Divertir vem daí mesmo. Eu vou me divertir da linha de montagem da fábrica, né? É você se distrair. É um delírio. Você cai fora da lira, do leirão com o arado. O Fred tá aí, que legal. Todos os pontos que o Fred deu fizeram sentido, sim. Gostei muito de divergir e o delírio. Mas legal. Valeu, Fred. O Eduardo botou aí a mão. Bora, Eduardo. Eu gostei da pergunta da Stephanie e eu queria tentar responder, na verdade, de acordo com o que eu acho, quando ela falou da revolução, de sair do espetáculo através de uma revolução. Eu já pensei sobre isso, sabe? Da questão das revoluções, né? Da mudança do paradigma sistemático. Mas também eu pensei que as revoluções, elas acontecem dentro de um sistema já alienante, onde a gente está preso a um monte de coisa que a gente não foi atrás da essência. Por exemplo, a gente está na escola aprendendo um monte de coisa para passar numa prova, para poder entrar na universidade. Mas a gente não está sendo ensinado na hora do intervalo, do recreio, de onde é que vem aquela batata frita que a gente está comendo no saquinho. Qual é o professor que vai dizer como é que planta, de onde ela vem, como é que corta, como é que frita? E o óleo usado na batata, é extraído da onde? A essência das coisas, isso é para dar um exemplo, eu usei o exemplo da alimentação, mas a gente pode usar vários exemplos do quanto a gente está operando dentro de várias alienações, né? A gente pode mudar o sistema, mas o sistema ele não dá autonomia para você operar, porque ele não vai destrinchar as coisas a ponto de você descobrir o como fazer você mesmo. Então, os sistemas, você pode fazer uma revolução, mas a revolução, ela sempre tem uma crença de base que vai haver uma mudança sistemática que vai causar um bem-estar geral, vai trazer um bem-estar para uma maioria. Quando, na verdade, cada um isoladamente poderia procurar uma maneira de se sentir bem no mundo se soubesse como fazer. Mas isso não é dado a gente. É dado a gente sempre um modelo, e é um modelo que todos têm que se adequar. Ou seja, essa revolução é uma revolução abrangente, quando eu acho que deveria ser específica. Deveria realmente ser dada a cada um o poder de buscar o seu bem-estar, pessoal. Eduardo, massa. O Fred escreveu, bora, Fred. Bem na linha. Eu quero ser uma ovelha desgarrada, sem pastor. Eu quero pertencer a um rebanho em que cada ovelha erre, seja errante, né? Seja desgarrada da massificação que o pastor impõe. Então, você poder se perder a qualquer momento, para qualquer lado. A ideia de ovelha desgarrada, para mim, é muito forte. Sway sheep. Sway sheep. É só isso. Mano, valeu, Fred. Tem dois comentários do Alberto. Eu posso ler, Alberto, de fato, é de boa.
se quiseres falar, preferires amarrar tu. Eu posso. É porque quando o Eduardo estava falando, me Câmbio, lembrou essa valeu. questão da possibilidade da análise institucional como ferramenta de identificação para como certos movimentos que tendem a ser ou se apresentar como disruptivos, eles podem ser cooptados por certos dispositivos que são provenientes do processo institucional. O que eu quero dizer com processo institucional? São uma série de costumes, normas, formas de se relacionar afetivamente, não só ligado à institucionalidade hegemônica, oficial, como estatuto de instituição oficial dentro de uma égide estatal. Não é só isso. São os costumes, são os processos clínicos, são os processos morais que a gente assume para se relacionar hegemonicamente para com o outro, a forma da gente se relacionar com certos paradigmas, como, por exemplo, a mercadoria, o dinheiro, a forma com que a gente vende o tempo. Tudo isso são instituições. E o que o Barenblit diz é o seguinte, são processos institucionais que são utilizados a partir de égides que ele chama de dispositivos. São dispositivos que ativam certos processos institucionais que se estratificam, que eu colocaria aqui como um análogo a essa espécie de mediação que intercala as relações dentro do espetáculo. Né? Então, o que Barenblit diz, se Deleuze diz que a filosofia é a arte de criar conceitos, uma análise institucional é o processo de criar dispositivos de combate que possam se opor a esses dispositivos que tornam determinadas práticas circunscritas num processo viciante, mesmo dentro de uma suposta égide de combate. Então, o que eu entendo que ocorre é o seguinte: dentro do processo revolucionário, quando ele, por exemplo, a questão do socialismo real, que ele repete processos que são tão opressores quanto aquilo que ele diz combater, porque a análise institucional dos dispositivos que compõem esse processo revolucionário, ela não é feita de maneira radical o suficiente dentro de suas especificidades. Né? Não que isso possa ser feito de uma maneira ideal para criar uma revolução perfeitamente coesa e realizável, não é disso que eu estou falando, né? Mas talvez se focássemos dentro de uma produção de dispositivos concretos, de fato, como enfrentamento, isso fosse mais efetivo do que falar de um processo revolucionário totalizante como um simples ponto de virada hegemônico e de uma visão de mundo social, né, que pudesse criar uma disrupção efetiva de uma hora para outra. Se isso fosse construído, de fato, né, como esse processo de enfrentamento. Eu acho que é um pouco do que o Debord e os situacionistas tentam propor como esses pequenos desvios, digamos assim, né, do sistema, para além de um enfrentamento hegemônico completo do sistema geral, né, como um enfrentamento institucional particularizado em determinadas ações, digamos assim, né? Pois é bem legal, porque tu, como estás a botar, está logo mesmo na descrição, né? O movimento situacionista. Na situação, os caras, né, rompem com o espetáculo que a gente estiver a ver. Há ali uma... Tu falaste num deslocamento, o indivíduo é como se fosse um gatilho para que o indivíduo se desse conta. Funciona assim, Alberto? É por aí. Valeu. Então, há algum comentário mais? Não haver? De boa. Eu vou passar para o próximo. Tese 6. O espetáculo é o modelo dominante. O espetáculo não é um suplemento do mundo real. O espetáculo não é uma decoração que lhe é acrescentada. O espetáculo é, sim, o âmago do irrealismo da sociedade real. O espetáculo é o modelo atual da vida dominante na sociedade. O espetáculo é a afirmação onipresente da escolha já feita na produção. O espetáculo é o consumo que decorre dessa escolha. De novo, as peças estão todas aí. Para mim me parece uma boa distinção.
não é? Se a gente olhar para o que o espetáculo é, ele, ele é o âmago da nossa sociedade real. A gente pode dizer, esse é um elemento histórico, até. A gente pode identificar como fato. Olha aí, os caras estavam com a cara pegada. Onde? Não é? Qualquer foto que a gente vê, não é? Que a gente vê gente, todo mundo, um grupo de amigos. Vocês já presenciaram? Eu já presenciei. Está numa festa. Estão várias pessoas na mesma sala e estão todas a olhar para a tela. É, É o irrealismo da sociedade real. O modelo atual da vida dominante na sociedade. E não é. Não é o que a gente vê. O espetáculo não é exatamente isso. O espetáculo que cativa, é o espetáculo que nos toca, é o espetáculo que fala da nossa vida. E ele reifica o modelo que a gente estamos todos a representar. Exemplo, sermos todos consumidores, sermos todos trabalhadores, sermos todos, sermos de uma classe qualquer. Porque de repente o fetiche fica esse, não é? O cara já está a querer o fetiche, a boa vida é X, é subir escalão social. Pronto, Eduardo. Desculpa, Eduardo, já agora termina a afirmação presente dessa escolha feita e o consumo que decorre dessa escolha. Então as pessoas têm product placement. Os filmes agora, não, é? Não são os filmes, as séries, não é? Tem lá os próprios produtos que a pessoa vê lá no supermercado. O cara está a ver ali no próprio fetiche, já vê, já se namora. Agora o espetáculo se transforma numa coisa que a gente agora também vai consumir. Eduardo. Eu me apeguei aí a essas últimas duas frases, que é a afirmação onipresente da escolha já feita na produção e o consumo que decorre dessa escolha, porque eu pensei, quando a gente compra carne, a gente não pede no açougue, me dê 1 quilo de carne, a gente diz o tipo de carne, a gente vai ao específico, né? Por exemplo, se no matadouro eles fazem determinado corte e chamam picanha, o consumo já decorre dessa escolha feita na produção. Ou seja, tá lá, foi produzido tantos quilos de picanha e aí tá exposto para a gente comprar picanha. Não tá exposto para a gente comprar carne. Não tá exposto para a gente comprar a vaca viva, criar e matar. O que tem para a gente lá é o que foi criado já na produção e essa produção é que ela vai criar um limite às nossas escolhas. As nossas escolhas, elas dependem do que foi especificado, né? Foi rotulado para que a gente possa ir lá e pegar, ir lá e buscar aquilo. É muito bom esse exemplo, muito bom mesmo. Muito bom. É isso. Muito legal. o nome picanha é parecido de algum modo, assim, tem um certo isomorfismo lógico com a ideia de embalagem. Quer dizer, antes de você estar comprando uma fonte proteica animal, você está comprando o produto picanha, né, que vem com um rótulo Isso, escrito. é verdade. É verdade, é isso. Já E, foi e que objeto. pela diferença de preço, ele também denota um status, né? De quem compra, de quem consome. Perfeito, olha aí. É. Que massa, isso, verdade. E a luta por esse mercado, não é? Porque uma marca pode se fazer gourmet, sei lá por que razão, não me importa. Mas e depois não é quase como se fosse um combate para ocupar esse território. Quer dizer, eu tenho status. Comer X dá status X. Cooptação, não é? Como eles chamam isso. Isso sem contar quando você não é enganado pelo açougueiro no corte. Pronto, o Alberto, como se fez, tinha que trazer um exemplo. Tinha que fazer um exemplo desses. Níveis espetaculares. Mas sim, olha, está aí um bom resumo, né? Uma boa redução. Níveis espetaculares. Só que não, pois, é isso, aí uma vez havendo o território, a bandeira no território, alguém tentar fazer a cópia e de vender como a bandeira. Tudo fica, até que num certo sentido é engraçado, fica cómico. E a comédia é um espetáculo. Eu continuar. Posso, Fred? Assim leio a próxima. Pode ser? Eu ler? Não, eu posso ler agora a próxima tese? Claro. Pronto, então, bora. Separação consumada, não é?
Tese 7. A finalidade do espetáculo. A finalidade. O espetáculo é um pseudo-mundo à parte, resultado da praxis social global que se separou em realidade e imagem. Mas a própria separação faz já parte da unidade do mundo. Pois a prática social é também a totalidade real que contém o espetáculo. Portanto, a mesma prática social que separa a realidade da imagem incorpora o espetáculo como prática social. O problema é que a cisão dessa totalidade mutila a própria totalidade. Esse processo de mutilação faz então parecer que o espetáculo é a finalidade dessa totalidade. Mas o espetáculo apenas reproduz os signos da produção vigente. Esses signos é que são a finalidade última dessa produção. Como nota de rodapé, eu, de novo, na minha tentativa de dar exemplos concretos, tomando a Coca-Cola como exemplo. Uma coisa é a bebida em si, outra o signo que a representa. O que torna a bebida valiosa, o que lhe dá o seu valor, não é? É a imagem que a ela é associada, o seu signo. A Coca-Cola não somente produz água suja adocicada. O produto não é água suja, é a imagem, o status que o Eduardo falava. Comentários? É verdade. Tese 8. A mútua alienação espetáculo-realidade. O espetáculo é inversão concreta da vida. No entanto, não é possível fazer uma oposição abstrata entre o espetáculo e a atividade social efetiva. Essa oposição não é possível porque esse desdobramento é também ele desdobrado. O espetáculo que inverte o real é efetivamente um produto. A realidade vivida entre si. A realidade vivida é, ao mesmo tempo, invadida materialmente pela contemplação do espetáculo e reproduz a ordem espetacular que se cola a ela de forma concreta. A realidade objetiva está presente dos dois lados, tanto no do espetáculo como no da atividade social efetiva. A rigor, cada um desses lados só se fundamenta em sua passagem para o oposto. Por um lado, a realidade surge no espetáculo. Por outro, o espetáculo é real. Essa alienação recíproca é a essência e a base da sociedade existente. Eu destaco já. Está aí, no amarelão. Essa alienação recíproca é a essência e a base da nossa atual sociedade. Estamos num processo de mútua alienação, cada vez mais rápido, diria eu, né? Cada vez mais verificando a um passo tal que a gente vê isso se concretizar diante de nós todos a olhar para o celular. E quando digo nós, é mesmo todo mundo, é impressionante. Algum comentário que queiram fazer? Então, tese 9. O espetáculo faz do falso verdade. No mundo realmente de ponta cabeça, o verdadeiro é um momento do falso. Esta afirmação
O verdadeiro é um momento do falso, e a nota de rodapé diz, é uma alusão ao prefácio da Fenomenologia do Espírito, onde Hegel diz que o falso é um momento da verdade, mas não mais como falso. Olha, Alberto, o teu comentário, eu terminando de ler, vi aqui o comentário do Alberto, agora eu notei que é uma viagem sobre todas as teses vistas até então. Queres comentar, Alberto? Não. Então, sobre a tese, sei lá, eu acho que o que aparece na questão essa questão do verdadeiro momento do falso, que é uma alusão ao prefácio da Fenomenologia do Espírito, é basicamente o que Hegel vai desenvolvendo lá na Fenomenologia do Espírito, que é justamente o processo de mediação que ocorre dentro do processo. Inclusive, tem um elemento importante aqui, que é que o próprio movimento estético, artístico, que não é só estético, artístico, que ele tem um comprometimento político e material dentro da lógica situacionista, ele tem uma grande influência e um diálogo profundo com a obra de Hegel, por incrível que pareça, né? Porque é uma espécie de surrealismo que tenta dialogar com o processo dialético, que é esse processo de administração das imagens que são mediadas por uma espécie de, digamos assim, de correr atrás da concretude que, de certa maneira, remonta o que é esse processo de inversão da espetacularização, que tem por um ponto interessante essa máxima, que o verdadeiro é um momento do falso, como esse processo de uma oposição que o próprio Hegel faz à perspectiva formalista kantiana, né, que está ligado, de certa forma, que foi falado anteriormente, que é uma espécie de racionalização metodológica que ocorre por parte da tradição kantiana, né, da forma kantiana de observar o mundo, que o Hegel vai tentar dissolver, mediado por uma certa espécie, que o Kant já tenta combater da forma dele, né, uma espécie de estratificação da relação da ideia de sujeito-objeto, que o Hegel vai identificar que não foi suficientemente aprofundada, porque não dá conta da própria explicitação concreta do mundo. E a explicitação concreta do mundo só pode ser administrada, em alguma medida, não como método, né, mas como a própria concretude, né, que termina inevitavelmente, a partir da reflexão que o Hegel começa a desenvolver na Fenomenologia do Espírito, a partir dos processos da consciência, né, do exame da consciência, que vai passar pela reflexão inicial acerca do ser, posteriormente pela questão da percepção, posteriormente pela questão da duplicação da consciência de si, como esse processo de dissolução da relação sujeito-objeto, né? Mas como uma própria investigação da condição de explicitação da própria concretude enquanto conhecimento contido dentro dos processos materiais, né? É que há uma certa manutenção de uma certa mistificação, digamos assim, contínua nesse processo de correr atrás de uma metodologia que seja capaz de dar conta, ou de uma teoria do conhecimento que seja capaz de dar conta dessa relação direta com a concretude, né? Que é o que Hegel está tentando solucionar através da sua linguagem complexa, né? Que, de certa maneira, a filosofia tem esse papel ingrato de tentar corresponder a uma concepção inexorável da realidade, né? Então, de certa forma, alguns comentadores referentes ao Hegel vão dizer que o Hegel mantém uma espécie de relação intersubjetiva com essa espécie de mediação das imagens, né, para correr atrás dessa espécie de concretude. Mas o que é mais importante aqui é que o que está sendo explorado, né, desse verdadeiro ao momento do falso, é como
a própria mediação, e aí isso aqui já foi explorado aqui, ela acaba se tornando uma espécie de correspondência a um processo supostamente concreto, que termina se tornando concreto por uma espécie de simbolização da realidade, que ao se duplicar se torna real, porque orienta o real pela mediação do espetáculo, né? Então, esse verdadeiro, que é o momento do falso, apenas como uma espécie de etapismo do pensamento hegeliano, que, que as metáforas situacionistas, a partir do diálogo do surrealismo com Hegel, tentam explicitar, não vão só criticar o espetáculo circunscrito nesse germe da sociedade capitalista, mas dentro da própria alusão que o Hegel faz de mediação através das imagens, para poder explicitar um processo progressivo, né, desenvolvido dentro da lógica da própria fenomenologia do espírito, né, para se buscar a realização desse conhecimento absoluto, que não é um absoluto como uma verdade dada, explicitada, que precisa ser revelada, mas como um processo, né? Então, de certa forma, o que está sendo explicitado é que talvez o Hegel também colabore para isso, e isso é intensificado dentro do processo do espetáculo como uma própria mediação das imagens que aparece como relação concreta, e a intensificação dessa, digamos assim, desse colocar, dessa espécie de reunião das alienações dentro de um processo unificador que mantém unificado o separado, o alienado, né? Que é isso que Debord fala, né? Então faz da mediação a própria concretude, digamos assim, né? É isso. Olha, essa tua última formulação foi muito boa. Reunião das alienações numa alienação comum que, no entanto, é toda separada. É botar todos dentro de um só curral. Algo assim, como gado. Todo mundo dentro do mesmo curral. Faz justiça ao que tu disseste. Faz justiça dentro do sentido de que a mediação é justamente essa forma de unificar pelo separado, né? Que é algo constitutivo, de certa forma, que o movimento situacionista e surrealista vai investir contra o pensamento hegeliano, né? Como uma espécie de etapa que vai se intensificar dentro da explicitação concreta do espetáculo, digamos assim, né? Então, acho que é por aí, sim. Sim, faz sentido, sim. Pois, tá como título no capítulo, não é? A separação consumada. E ela está estabelecida assim, como tu a descreveste nas reuniões de todas as alienações separadas numa alienação comum, não é? Então, mas essa reunião comum, por sua vez, ela reúne todas, mas todas separadas. Muito legal. Alguém quer comentar mais? Então, Eduardo. Valeu. O espetáculo faz do falso verdadeiro. Só me veio na cabeça aquele ditado popular que as pessoas dizem: a única certeza na vida é a morte. De certa forma, né? O resto é especulativo. De onde a gente veio para onde a gente vai é totalmente espetacular, né? Não tem uma resposta. Então, a única certeza realmente que a gente tem é a morte. E a gente faz do falso o verdadeiro, porque a gente vai tentar explicar através de especulações e é mera abstração, né? Sim, então se eu entendi, aí tu falas do papel da própria linguagem em ter que usar de abstrações. Seria assim? Mais ou menos. Eu não tinha pensado nessa questão da linguagem, não. Mas, de certa forma, quando a gente tenta buscar uma explicação, né, para a realidade, é quando a gente, eu acho, que começa a entrar nos espetáculos, né? Porque o animal, ele não vai buscar nenhuma explicação para a morte. Ele pode até
a mãe do cachorrinho lá ficar lambendo o filhote morto, ou há determinados primatas que os estudiosos dizem que ele tem um período de luto, onde ela carrega o filhote morto por uma semana, mas ninguém vai problematizar a finitude, né? A morte é a certeza, acabou. Ele não vai ali ficar pensando que o filhote pode voltar ou que você pode encontrar ele depois da morte, né? Você vai encontrar ele num outro patamar, noutra dimensão espiritual, em alguma coisa desse tipo. Pois. Muito bom, é exemplo muito bom esse teu exemplo, poxa, não, como acontece nos primatas, não é? Assim, os chimpanzés, por exemplo, morre o bebê, o chimpanzé bebê, e depois a mãe fica carregando o cadáver do bebê 7 dias, por aí. Eles, não, os que estudam isto, ficam os etólogos, chamam isso, é um período de luto, parece. Mas o Eduardo estava a dizer, mas eles não ficam depois a problematizar a finitude. Finitude é, o filho não vai voltar. Pois, essa foi boa, Eduardo. Pode ser até que o espetáculo seja essa dificuldade da gente de aceitar a concretude, né? O estabelecimento do concreto. A abstrair é justamente fugir do concreto, do que está posto. Pois, o Fred tinha mencionado isso já logo no início do encontro, não é? Sim, não é? O cara se abstrair, foi a palavra que tu usaste, muito legal. O Fred botou eis, unificar por uma segregação instrumental feita pelo pastor, que assim controla o rebanho. O Fred se identifica com esta leitura. E o Fred identificou com a imagem do pastor. Há uma tentativa de controle. Massa, Fred, valeu por partilhar. Então, vou passar para a próxima tese. Pronto, o Fred botou esse comportamento de chimpanzés deve ser a raiz do luto. Pronto, o Fred identificou, me parece bem. Olha, está aí. Querem ver uma possível origem para o luto? Está aí, nesse processo que a chimpanzé mãe faz. Então, PES 10. A lei geral do espetáculo. O conceito de espetáculo, eu vou destacar, o conceito de espetáculo unifica e explica uma grande diversidade de fenómenos aparentes. As aparentes diversidades e contrastes destes fenómenos brotam da organização social das aparências. Já essa organização deve ser ela mesma reconhecida em sua lei geral. O espetáculo é a afirmação da aparência e a afirmação de toda a vida social como simples aparência. O espetáculo, não é? Mas a crítica que atinge a verdade do espetáculo acaba descobrindo que o espetáculo é a negação visível da vida. O espetáculo é como uma negação da vida que se tornou visível. Isto é tão legal aqui, porque é fácil para mim imaginar exemplos que mostram que é assim. Qualquer drama, novela, afirma uma aparência e afirma toda a vida social como aquela aparência. Aquilo é normal. Mas a crítica que atinge a verdade do espetáculo, já que a gente quer descobrir a lei, não é, geral do espetáculo, acaba descobrindo que o espetáculo é a negação visível da vida. A vida não é o espetáculo. O espetáculo é como uma negação da vida que a gente está a ver de fato. Muito massa. O Alberto botou, falando de espetáculo, e aparece para mim a propaganda no celular de um livro do Peter Sloterdijk, que diz na capa: tens de mudar de vida. Se isso aconteceu, eu acreditando, isso aconteceu mesmo, é muito engraçado. Que exemplo tão bom. Olha aí. Queres comentar, Alberto?
É tudo boa, porque se há um espaço bom para fazer essa crítica é aqui. Que a gente está a olhar para o espetáculo no âmago. Eu acho que isso aí tem um recado duplo, né? O recado duplo da espetacularização voltada para o processo de algoritmização, né? Que é justamente tudo que você faz nas redes sociais, nada escapa para um processo de codificação e de utilização dessa codificação para reinvestir no processo do espetáculo dentro do sentido virtual, né? E o título desse livro, apesar de eu não ter lido esse livro ainda, é engraçado que aparece isso, né? Digamos assim, para mim agora como se fosse algo, digamos assim, extremamente espontâneo, que não é, a gente sabe que não é, né? É tudo programado, só aparece a propaganda para você que está baseado em tudo aquilo que você pesquisa e aquilo que você está fazendo e etc e tal. Mas está baseado justamente no que eu falei anteriormente, né? Existe uma negação da vida, entretanto, não só pela cooptação capitalista, mas para uma espécie de reificação que se intensifica e que se dilui na concretude das nossas vivências sociais, e que não basta criar um sentido de oposição e negação desse estado estabelecido para, de certa forma, propor novas maneiras de vida. E é engraçado o recado, né? Tem de mudar de vida, né? E como fazer isso, né? Então, talvez trazendo o elemento anterior da própria tentativa da espécie do situacionismo, criando essas espécies de desvios, e o antagonismo ele não se torna muito eficaz, né? Nesse sentido de apenas negar o processo de plataformização, porque de certa forma você está sendo sugado para dentro dele inevitavelmente. Então, como sabotar, né? Como produzir pequenas sabotagens desse processo, né? Uma delas seria, talvez, não se enquadrando ou arriscando não se enquadrar nesse processo de subjetividade e racionalidade demandado, inclusive, por um processo de militância racionalizante voltado para esse aspecto de combate à plataformização do espetáculo de um modo geral. Pelo menos a proposta dos situacionistas, né? Se isso é eficaz ou não, aí é outra questão, né? Mas sim, mas pelo menos terem tido essa ideia já me deixa feliz, porque não foi uma ideia que eu tivesse tido, ou também por mim não tive, e olhando para ela pela maneira como tu descreves, faz sentido, dentro da plataforma que nos é oferecida, aquela que temos diante, no caso do situacionista, o situacionista pode usar dos mecanismos que tem para tentar, não é, provocar um desvio, um desvio é bom, para um Klineman, a epicurista, para provocar aquele momento em que a coisa diverge. O cara entra num processo de racionalização subjetificante. E tu botaste, esse é um resumo ótimo, fazer do espetáculo uma espécie de paródia. Pois, mas aí depois se torna a paródia. Eu entendo o que queres dizer. Podia ser, mas a paródia é só um caso e depois a coisa rapidamente se torna fixa. Eu entendo, mas é uma coisa mais daí o situacionista, pois. Sempre em constante reformulação. Caso contrário, não é? Se torna uma fórmula gasta. Isso deixa de... já não se aplica. A gente vê isso com as modas, quando passa de moda. A gente fica, como é que as pessoas achavam que isto era legal? Não sei, há coisas que pelo menos ficam assim, não é? Não sei, roupas, é fácil ver. A gente fica, usar um bigode do tamanho que usava o Nietzsche. Não como um oposicionismo fixo, mas situado. Isso, olha, sim, gosto disso, não é fixo, exato. Exato, é isso mesmo, pelo menos pela leitura que tu me fizeste aqui, muito legal esta ideia. Tem aplicação até em sala de aula, pronto, tá aí, ó. Se eu quisesse buscar justificação, já está aí uma boa. Você tiveste que botar num relatório, então, até a justificação. Então, tese 11. O espetáculo fala espetacularmente. O espetáculo nada mais é que o sentido da prática total de uma formação econômico-social. O espetáculo enquanto sentido dessa prática total. O espetáculo é o seu emprego
do tempo. O espetáculo é o momento histórico que nos contém. Para descrever o espetáculo, sua formação, suas funções e as forças que tendem a dissolvê-lo, é necessário fazer uma distinção artificial de elementos inseparáveis. Ao analisar o espetáculo, se fala a própria linguagem espetacular. Comentário meu. Conferido, Marshall McLuhan, o meio é a massagem, um inventário de efeitos. Com isso se passa, então, para o terreno metodológico dessa sociedade que se expressa pelo espetáculo. De novo, o esquema que o Debord está aqui a apresentar é tão claro para mim, a maneira como as peças aparecem, vendo-as postas assim, é um momento histórico que nos contém. Ele vai descrever o espetáculo. Se a gente quer descrever o espetáculo, a formação, não é? Uma coisa é o espetáculo, como é que ele formou a história mesmo, suas funções, para que serve, e as forças que tendem a dissolvê-lo, aquilo que vai, não é, poder contrariar o espetáculo, vamos ter sempre que fazer uma análise que é como dissecar um corpo. O cara vai fazer, para fazer a análise do corpo, o cara para o corpo de funcionar. Depois começa a tirar as peças, mas as peças, quando estão vivas, não estão separadas. Pois. Espera aí, deixa cá ver. Eu devo confessar que eu não estou a ver as horas. Ainda não, ainda temos tempo. O Eduardo disse as horas e eu fiquei, ui. Não que tivesse feito mal, mas eu pensei, se calhar já são quase 9, mas não. Já perto de terminar o grupo e o Alberto começa a atacar o capitalismo. E o Eduardo. Eu gosto assim. Mas, porque pelos vistos, são aqui os comentários. Inverter o sentido de consumação é um dos pontos interessantes aqui. Precisamos passar a consumir nosso tempo e não deixarmos que seja consumido pelo espetáculo. Olha aí, Alberto, uma destas eu podia te deixar passar, mas não queria. Quem vai defender o capítulo? Vocês estão numa conversa engraçada. Eu vou fingir que não estou a ver. E eu vou passar adiante. Não porque eu não tenho nada contra, não tenho. É só porque para dar um rumo. Está tudo legal. O capitalismo é o cara. Descobri um furo. Parabéns. O barco está todo furado. Todo mundo já viu. E o cara chega todo contente porque descobriu mais um. Olha, bota ali no monte dos furos. A gente já conhece. Eu estou a brincar, então. Tese 12. O espetáculo monopoliza aparências para gerar conformidade. O espetáculo se apresenta como uma enorme positividade indiscutível e inacessível. Na prática, o espetáculo nada diz além de o que aparece é bom. O que é bom aparece. O espetáculo detém o monopólio da aparência. Aparecendo sem réplica, ele demanda a aceitação passiva. Aqui, comentário meu, pode-se conferir o livro do Noam Chomsky, Manufacturing Consent, né? Gerando consenso, The Political Economy of the Mass Media, a economia política dos mídias de massa. Legal, o exemplo que me ocorre logo, um comentário que partilho, não precisa de ser brilhante. Para mim é o que funciona. Eu penso na relação com as celebridades. Um drama qualquer com alguém muito bonito, um cara qualquer famoso. O que aparece é bom. Na história o cara é lindo, não é? E o que é bom aparece. E a gente vê, está ali diante de nós, passa a reificar isso. E nós agora temos as pessoas a fazer plásticas para ficar como os caras das novelas, e a coisa se reifica nesta dança tautológica. Só se postula assim. Está o monopólio da aparência. De fato. E não é. Sem réplica ele demanda a aceitação passiva. Todos ficam ali a reproduzir aqueles processos de acordo com como aparecem no espetáculo. Sua vida é triste até você abrir a felicidade. Coca-Cola deu exemplo, o Eduardo.
capitalismo não precisa ser atacado, ele ataca a si mesmo para reinvestir na sua produtividade. Olha aí, olha, um elogio feito pelo Alberto. Eu devo botar hashtag ironia. De novo, não quero me meter nessa discussão. Eu aqui sinto que é assim, como as palavras são todas muito pegajosas, exemplo, espetáculo tem um certo pegajosidade, as pessoas vão ouvir a palavra espetáculo, já ficam meio que alerta. O espetáculo é uma palavra que conhecem, mas quando o cara já vai assim para esse lugar onde está o capitalismo, a coisa já está tão pegajosa que até a nossa avó tem opinião sobre. Não, a coisa fica bem. Ok, pronto, já não conseguimos sair, tirar a pessoa de lá do afeto que se está a perceber e fica uma confusão. Eu, para evitar isso, passo ao largo. Assim, tipo, eu não quero ser sugado eu não quero ser sugado pelo horizonte do evento. Então, teste 13. O espetáculo é tautologicamente espetacular. O espetáculo tem um caráter fundamentalmente tautológico. Isto decorre do simples fato dos seus meios serem, ao mesmo tempo, a sua finalidade. Portanto, no espetáculo, meios e fins são idênticos. O espetáculo é o sol que nunca se põe no império da passividade moderna. O espetáculo recobre toda a superfície do mundo. O espetáculo se banha indefinidamente na sua própria glória. Eu tenho um exemplo aqui deste se banha indefinidamente na sua própria glória. Eu vou aqui a sair de Sintra e na direção do bairro onde vive a minha mãe. E eu estou de bicicleta e eu vejo assim um grande cartaz com deixa-me cá ver, só verificar aqui. Ouvi um ruído. Pois, eu deixei de estar na sala com voz. Pois perdi a voz, não é? Devo ter perdido a voz. Será que estou com som? Agora tá, voltou. Você tinha o microfone mutado aí. Foi. É porque eu estou com duas versões. O Jitsi está falhando. Ele falha de um lado, falha do outro e eu fico sem poder falar porque falha a conexão e depois E depois eu não quero perder coisas, eu não quero perder o bate-papo. Enfim, explicado. Volto então aqui à engenharia reversa. Tá aí. Então aí o exemplo de se banha indefinidamente na sua própria glória. Eu vejo então um cartaz com um grande ator e agora estamos a ver o grande ator em toda a sua glória da sua carreira. O gesto é bonito, mas estão a ver, o tributo ao cara espetacular é já um tributo. E é um espetáculo. A tributar. Tem esta coisa aí, se banha indefinidamente na sua própria glória. Quem é que faz o cara ser grande, aquele cara grande? Porque ele era um homem do espetáculo. Um homem que todo mundo conhecia. Fez sentido para vocês? Podem pensar numa atriz, em figuras grandes, tem de ser aquelas grandes figuras do espetáculo. Se quiserem ser criativos, podem imaginar as grandes autoras, os grandes autores. Bora, Alberto. Valeu. Então, cara, eu acho que, só trazendo essa sua fala para a discussão que foi postulada no chat sobre capitalismo e sobre esse lugar do espetáculo, dentro desse sentido aqui que o texto está sendo trabalhado, ele tá trabalhando uma certa intensificação do processo de fetichismo da mercadoria. O processo de fetichização da mercadoria, né, que denota no espetáculo que é um processo muito bem específico
né, que se relaciona com uma forma de produtividade que está relacionada com o sistema econômico, mas não só. Né? Há certos atores que permeiam essa sociedade de modo geral, que se integram dentro de um processo de maquinação que não é delegado a um processo de substancialização de um sujeito ativo que escolhe. Não existe o sujeito capitalista no sentido de que o capitalismo é uma pessoa, um indivíduo, uma determinação substantivada, substancializada, apesar dele substantivar e designar por uma certa subserviência ao sistema, assim como aqueles que, de certa maneira, são subjugados ao sistema, assim como aqueles podem se localizar de uma forma situada de maneira privilegiada, que nunca é algo fixo, mas algo que precisa ser reinvestido, né, que denota a seguinte questão, por exemplo, tem um discurso liberal que, por vezes, assume uma espécie de defesa sobre a ideia do homem de negócios, né? Diferenciando o homem de negócios da espécie de burocrata, que é o burocrata ligado a um status quo governamental e estatal, como se eles fossem figuras antagônicas. Esse aqui é um passo importante aqui desse homem de negócios que está inserido dentro desse contexto de retroalimentação de um sistema econômico que foi criado com inúmeros processos culturais de forma coletiva e que se apregoou dentro da nossa cultura, né? Ele não é um fenômeno que surge do dia para a noite e nem é um sistema que, perante a sua própria indignação, mesmo que seja justificada, vai desaparecer de hoje para amanhã, né? Então a sua indignação, de certa forma, contra o sistema, ela não serve de muita coisa. Em termos práticos, é isso. Entretanto, existem certos discursos que servem de espetacularização do processo, que é, por exemplo, essa questão, diferenciar o homem de negócios que se contextualiza dentro de um determinado sentido de meritocrático, como se ele fosse alguém apartado do sistema de burocratização que reinveste no processo de produtividade proveniente da própria relação estatal com os processos institucionais delegados aos processos econômicos. E não são que, tipo, existe um processo, isso é até o diagnóstico econômico acerca do sentido do fluxo do próprio capitalismo, né, enquanto um sistema binário que produz uma série de demandas binárias. Posteriormente, ele cria um processo de memorização e monetarização a partir do processo econômico, que cria também a moeda como demandas particulares e processos subjetivos, e o dinheiro, na verdade, a moeda é esse processo mais holístico do sistema econômico, né, que integra um processo institucional amplo. E o dinheiro, esse processo que demanda os desejos particulares, dentro de um sentido de subjetivação integradora, dentro de um processo econômico maior. E, posteriormente, né, dentro de um sentido tríade do processo econômico, como esse sentido de produtividade do próprio monetarismo, do próprio capitalismo, que reinveste dentro de um processo que posteriormente vai se mistificar dentro de um discurso liberal, ele precisa de um certo declínio, né, desse processo de investimento acerca do processo de monetarização, que inclui o processo do próprio dinheiro como processo subjetivo, para poder se reinvestir com mais força, para poder se renovar, para poder se reintegrar como política pública, né, como um fluxo renovado do próprio processo de monetarização, que não é algo abstrato, mas que cria um certo processo de maquinação proveniente do processo econômico, que faz parte constitutiva do próprio capitalismo. E isso, de certa forma, não é constatar algo como uma simples negação do sistema econômico capitalista, mas é entender suas especificidades e o seu modus operandi, entende? Que é aparado pelo próprio Estado, pelos burocratas e pelos supostos homens de negócios que, por vezes, confundem a coisa pública com a coisa privada. Porque não existe essa distinção. Esse discurso sobre Estado mínimo ou sobre iniciativa liberal da mão invisível do mercado, ele só existe enquanto mistificação.
porque tanto o Estado como a suposta livre iniciativa liberal, eles só se apresentam enquanto conveniência de um determinado discurso político. Na verdade, eles estão integrados, né, como uma consubstancialização do próprio reinvestimento do processo econômico de monetarização que é demandado pelo sistema capitalista. Entende? Então, o espetáculo faz parte desse situar de determinadas figuras que se apresentam como gestores do espetáculo a partir de determinados discursos políticos, mesmo que sejam antagônicos, de certa forma, a um processo que opera como máquina, né, como maquinação, digamos assim, né, que é sustentado por uma série de reinvestimentos dentro do seu próprio modo de operar, dentro do sentido monetário, inclusive. Né? Então, como se colocar para além disso? Né? Para tentar sabotar esses processos, de certa forma, segundo a perspectiva situacionista, só é possível dentro de determinadas posturas situadas. Né? Agora, tem consequências? É óbvio que tem consequências. Você não está integrado com um sistema monetário hegemônico, né, que gera a sociedade politicamente, né, que vai demandar certas concepções particulares, ligada ao dinheiro, que vai subjetivar esses processos individualizantes a partir de uma determinada relação do dinheiro como processos subjetivos, delegados aos processos monetários hegemônicos, né, vai gerar uma série de consequências que você talvez não seja capaz de suportar. Então, essa é a questão, sabe? Então, eu acho que passa mais ou menos por aí. No meu, tanto quanto pude acompanhar, fui escrevendo, também eu concordo Então, com a leitura. para resumir, não é uma questão de se antagonizar ou negar ou tentar proferir um discurso a favor e etc, apesar de que existe muito investimento para que esses discursos políticos eles sejam hegemonizados, né, por parte de quem se situa de uma maneira mais interessada ou interessante dentro desses processos monetários hegemônicos. Né? Mas a questão aqui é como você se integra ou não nesse processo e como você identifica a própria materialidade do sistema econômico no qual você está inserido. Né? Compreendê-lo, ao invés de antes tentar antagonizá-lo ou negá-lo ou combatê-lo. Porque você não vai conseguir combater. Né? É uma observação mesmo boa, porque certo, ela trabalha com certas assunções, mas as assunções são seguras, não são assunções tiradas ao acaso. E tu falaste desse processo de monetização, né, que se reifica, faz parte da maquinação do capitalismo. Gostei dessa. Tem assim uma maquinação, a coisa como que se apresenta assim, nós tomamos-la como assim, ficamos a reificá-la nos processos todos que estamos a fazer, porque é assim que estamos a viver. No fundo, nós estamos, de facto, a fazer com que a coisa se concretize assim. Mas depois mas os situacionistas, como é que se pode, então, sabotar esse processo, né, para que possa haver um desvio? Para eles, sabotando situações específicas. Valeu. Olha, Eduardo, desculpa se eu não te dei a voz logo na hora certa. Oi. Não, massa aí o que o Alberto falou, velho. E tipo, ter esse entendimento, né? Não só combater, mas ter esse entendimento para ver se é o que você quer para você mesmo, né? Bom seria se dentro do sistema também tivesse um investimento na gente, da gente poder sair, pra gente poder com nossas próprias mãos sair dele e construir algo novo, né? Assim, a gente não é treinado para isso, né? A gente é treinado para reproduzir o que está dentro do sistema já. Exato, botão eject. E o que eu queria falar é relativo a essa parte aí do texto, porque essa tese aí eu não participava ainda do grupo, desse grupo, mas em uma caminhada com o Henrique a gente conversou sobre. E eu entendo de uma forma que talvez não seja o que Debord quis dizer, porque também talvez seja um problema da tradução ou talvez seja um problema da minha interpretação. Mas quando aí no texto ele diz que os meios são ao mesmo tempo a finalidade dentro do espetáculo,
A única coisa que me vem na cabeça em relação à palavra meio é propagação. Meio como propagação, sabe? Como o espetáculo propaga, como chega a gente, chega até nós a propaganda, e essa propaganda é uma espécie de finalidade para a gente alcançar. Por exemplo, a gente entra na igreja e está lá os desenhos na parede da trajetória do Cristo, e a gente sabe que aquilo ali é o meio que está sendo jogado na cara da gente, que é a propaganda, né? Que está sendo propagado até nós. E a gente tem como finalidade ser como o Cristo, né? Atuar no mundo como ele, né? Ser bom, ser justo, como se fosse mesmo uma meta. Outro exemplo que eu pensei, além desse, foi a. Ai, me fugiu agora, desculpa, gente. Eu tinha pensado nesse do Cristo, mas eu tinha pensado outro que não era em relação à religião, mas que era tipo isso, assim, de que há uma propaganda, né? Um investimento na gente. Pronto, eu me lembrei. É a questão do comunismo, né? A ideologia sendo o meio, a propagação. E a finalidade seria a gente se comportar e ter uma sociedade estabelecida igual ao que está no livro lá de Marx, como ele propôs. Só que eu ainda acrescentaria na questão do Debord, essa coisa do meio e da finalidade, eu acrescentaria que o espetáculo é o meio, é ao mesmo tempo a finalidade, mas a gente nunca pode alcançar. Ele é uma coisa inalcançável. É tanto que os sistemas assim que se dizem, né, os governantes que se dizem comunistas, na verdade eles estão num processo para se tornar. Todo mundo diz, não, se não deu certo ainda é porque ainda não chegou lá. Ele está num processo, é um nível de socialização, é um estado socialista, mas não é comunista. Comunista mesmo tem que ser como Marx disse, ou seja, é propagado através da ideologia, e ao mesmo tempo essa ideologia é uma finalidade, só que a gente não alcança, tanto na questão da religiosidade quanto na questão política. Isso é só dois exemplos assim que eu tiro para mim do texto, que pode nem ser isso, mas que é como eu vejo. Os exemplos são mesmo bons, são mesmo bons. Eu me identifiquei muito com das imagens das igrejas e com isso ser um modo de viver. Agora a gente vai viver como está ali no espetáculo. Então o espetáculo enquanto imagem, tanto quanto está aqui mostrado no texto do Debord, não é? Tem a gente vê os meios e os fins a serem idênticos. O cara agora vai viver de acordo com aquele espetáculo. Muito bom esse exemplo. O outro também, mas menos, eu relaciono menos, então. Alberto, olha aí. Só comentar brevemente essa questão desse discurso que termina por contaminar certa parte da militância socialista comunista que diz a questão de mas quando você se refere a determinados processos do socialismo real, aí você diz, mas o comunismo ele ainda não existiu, ainda está por vir. Tem esse discurso, só que a questão é a seguinte, eu não vou trazer Marx, não, eu vou trazer Fanon. Porque Fanon, dentro, por exemplo, do livro Os Condenados da Terra, ele traz um detalhamento, né, sobre determinados processos de libertação de uma determinada situação colonial na Argélia, que é uma situação concreta que ele está vivenciando ali, por uma série de processos históricos que ele terminou se comprometendo ali, né, até contingente, de certa forma, mas que envolve, de certa maneira, um processo de libertação de uma lógica econômica, política, colonial, que visa a manutenção do separado como universal. Eu acho que com certeza eu posso dizer isso, né? E o discurso do comunismo, por mais que ele seja cooptável totalmente por isso que o Eduardo disse, ele tem uma intencionalidade, não estou dizendo que isso seja efetivo seja feito de uma maneira efetiva e seja a forma mais adequada de fazer isso, mas ele tem um discurso de ruptura, digamos assim, com esse processo de universalização do separado por um processo de coletividade, né? E é até engraçado porque quem fez essa distinção muito clara, acho que vocês viram recentemente aí que teve as audiências de julgamento dos bolsonaristas que invadiram aí o Congresso dia 8 de janeiro, e o Barroso é quem faz essa distinção, e é muito interessante esse vídeo do Barroso, porque ele estabelece as diretrizes e normativas pelas quais a democracia
que nós estamos situados, que eu chamo de democracia burguesa, ela se parametriza. E são aspectos democráticos que, na minha interpretação, e depois vocês vejam o vídeo e façam a comparação, estabelecem constitucionalmente a lógica do separado como universal dentro dos aspectos democráticos brasileiros. Agora eu estou dizendo que a gente tem que substituir uma espécie de comunismo, a Revolução Brasileira dentro da perspectiva comunista, isso vai ser realizável, isso vai ser execuível, isso vai ser justificável. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que dentro do discurso de Marx e Engels e outros marxistas, existe uma tentativa, e aí não estou dizendo que seja com sucesso, ou que existe uma legitimidade do discurso marxista ou de Marx acerca desse processo, de romper com esses discursos universalizados do separado a partir de certas mistificações de direitos individuais, inclusive a ideia da cidadania. Isso aqui é muito engraçado, né? Advogar pela ideia, isso é muito debordiano no sentido que diz assim, eu quero advogar pelos meus direitos de cidadão, mas o que é ser um cidadão? Né? O que é ter direitos de cidadão? Será que você já parou para refletir acerca disso, dessa suposta individualidade denominada sobre a égide de cidadão? O que é que demanda isso? Não é uma espécie de universalização de uma espécie de um separado, de uma certa distinção, né? Estou colocando elementos aqui para poder tentar pensar essa questão do Fanon, porque, independentemente dos problemas da questão de ser execuível ou não, a questão do discurso comunista, que sempre permanece dentro de um certo sentido de militância, dentro de um processo de prospecção do ideal. Mas e agora? Esse processo que se realizou agora foi comunismo ou não? Não, porque ainda está por vir. Né? Não, vai vir, vai chegar, e nunca chega, porque esse processo ele nunca vai ser execuível no sentido que se demanda uma coletividade perfeita, é uma construção constante enquanto reinvestimento dentro de um processo de disputa que, por vezes, a gente já mencionou aqui algumas vezes, aqui, eu acho que foi em alguns diálogos contra o Jorge, que existe sempre essa tensão entre um processo de priorização de processos políticos mais individualizantes e processos políticos mais coletivizantes. Nenhum nem outro vão ser perfeitos, apesar de terem tendências gerais desses movimentos políticos circunscritos nos seus tempos, digamos assim. E é nesse sentido que eu trago o Fanon, porque o Fanon faz uma descrição muito interessante de certos elementos que ele identifica que são constitutivos desses embates. Né? Existe uma atmosfera da violência, né, que permeia, inclusive, as normativas e diretrizes jurídicas e institucionais e constitucionais que permeiam um certo contexto de nação ou de localização específica. Né? Existe um discurso sobre uma espécie de nacionalismo que termina unificando, de certa forma, uma identidade do separado. Existe um discurso cultural que hegemoniza a cultura sobre uma certa essencialização do que é cultura e do que não é, que também mantém esse sentido de estratificação mediado por uma espécie de disputa. Já não existe libertação puro que vai trazer a coletividade à tona e a realização perfeita da sociedade, né? Posteriormente, Fanon vai tratar como as instituições psiquiátricas e psicológicas e o discurso científico também é uma espécie de manutenção que serve de miolo dessa disputa entre individual e coletivo, né? Individual e coletivo a partir dessas terminologias do espetáculo. Então, existe um contexto interessante de ser observado, que é o contexto da disputa meio que agônica entre coletividade e uma certa universalidade dos processos individualizantes, que mantém esse sentido do separado que o Debord está elaborando aqui como um aspecto constitutivo de certos processos hegemônicos políticos de certas épocas. Né? Então, eu acho que é importante ressaltar isso. Né? Eu acho que não é o método político que vai dizer acerca da realidade, mas é a realidade que vai demandar certas ações e maneiras de agir dentro de uma certa situação. E aí eu acho que o Debord está bem presente nessa questão de observar a situação dentro do seu contexto
e a partir disso tentar realizar ações em relação a uma certa demanda política dentro dessas disputas que são inexoráveis, né, dentro daquilo que a gente entende como processo civilizatório ligado aos parâmetros modernos, ocidentais e não ocidentais e afins, né? Então, enfim. Enfim, muito bem. E que bom fim. Poxa, porque olha aí, tudo que eu tentei, Alberto, eu já sabendo que vou deixar muita coisa importante fora, tentei sempre estar perto do que tu estavas a dizer. Eu gostei muito do que tu estavas a dizer, não é? A lógica dominante que reifica a separação generalizada, o exemplo que tu deste, não é? Foi bom, um exemplo, um julgamento importante para referenciaste Fanon, o rompimento com os discursos, universalizando o separado. Deste como exemplo, começaste tipo, baseado nos direitos individuais. O indivíduo é cidadão, sim, mas o que te faz cidadão? Qual é a razão que tu fazes dizer porque o cara agora vai tomar isso e tomar isso como bandeira? Isso não demanda já uma certa universalização, e essa universalização, portanto, quando eu pude entender, tu estás sempre ela pode estar divorciada do que de fato se está a passar, e quando o cara começa a cair nesses tipos de processos sem questionamento, facilmente o cara não é ele que está operando, mas é a cultura que está operando por ele, qualquer coisa assim. Faz sentido dito assim? É por aí, sim, é por aí. Massa. Então, valeu mesmo, é muito bom. Também as instituições clínicas, eu acho isso legal tu mencionares isso, porque é fácil passar despercebido, pelo menos para mim, não é? Então, como as instituições clínicas também contribuem para essa separação generalizada, não? Um exemplo bom é uma pessoa está toda quebrada por estar a viver nesta sociedade toda alienada, toda quebrada, ela quebrou mesmo, tipo, chegou a um ponto que não deu mais, a cabeça rompeu. Está ali ela toda quebrada e depois botam numa instituição. Agora vamos botá-la agora direita. Quando bota a pessoa direita, o que é que sai daquela casa? Sai uma pessoa pronta para voltar a fazer o que botou doente à partida. Ela agora vai voltar a fazer tudo o que fazia. Está boa. Vai ter uma vida normal. Vai atrás dos desafios normais. É muito bom esse ponto. Valeu mesmo, Alberto. Pronto, eu gostei também muito dessa fórmula que tu disseste aí. Não é o método político que diz como vai ser a realidade é que vai ter que dizer como é que politicamente se vai responder. Muito massa, é um jeito muito legal de ver. Olha, bateram agora mesmo 9 horas. Ai, o sino a dizer. São agora 9 horas em Recife. Como a Stefan, né, esteve aqui connosco e o horário é das 7 às 9, eu deixo o espaço aberto para comentários que possam haver. Bem, fomos até a TS13. Eu estou feliz. Eu estou feliz. E, claro, se quiserem cá continuar, é só dizer, mas a gente chega a um ponto que a gente diz, ok, pronto, o encontro de hoje fica por aí. Fica a gravação. Quem quiser, depois venha para a semana e a gente, para a semana, volta a falar. Olha aí, a Stefan botou no bate-papo muito bom. Então aproveitem. Os que estão com a voz, já que temos. Está a ver, ela tem que sair por conta da dissertação. Então, olha, Stefan, se der, dá 1 minuto, 2, para que as pessoas se possam despedir de ti. O Alberto, estás a ver que está aqui a fazer. Ele é que está a levantar os pesos pesados. Dá para ouvir, não é? Então, para ele se poder despedir, o Eduardo, o Fred, pode ser? Pronto, então temos aí a confirmação. Se ela não desse a confirmação, estava bem, tinha sido assim. A gente ia adaptar de acordo com a situação. Então, o Eduardo Alberto, quem estiver com mais pressa, quem sentir assim mais. Tenha outro compromisso, por exemplo, que toma a palavra. Eu sei que eu e o Fred não temos, o Eduardo talvez também esteja mais de boa hoje. Portanto, o Alberto. Nossa, eu só espero que a Stephanie volte a participar e que aí na próxima contribua com a fala. Verdade. Os exemplos todos que a gente ficou por ouvir, Eduardo. Eu posso já dizer, porque eu conheço alguns, eu já vi fotos de expedições de arqueológicas que a Stefan participou e a coisa
É mais fascinante do que a vila descrita. Pois o Fred está-me aqui a pedir também, olha, para despedir da Stefan não é bem importante, eu deixo para depois. Fred, eu vi a sua mensagem, depois eu já lhe digo. O Fred quer se despedir da Stefan, ela tem que sair porque ela está precisando de escrever. Oi, querida, mas você ficou escrava dessa escrita, aí não dá mais nem bola pros amigos, hein? Olha, aí o Fred acabou de dizer que gosta muito de ti e gostava de ouvir falar mais de ti. Portanto, se houver algum tempinho dentro da escrita da dissertação para mandar assim uns cumprimentos ao Fred, pronto. Entendi direito, Fred, o que o Fred disse. Traduzi direito. Pronto, valeu. Pronto, ela está ainda falando com o Fred no bate-papo. Alberto, tu tens agora como falar, despedida da Stefan? Oi, Stephanie, seja bem-vinda. E só para tirar uma dúvida, a gente vai continuar no resumo até voltar pro texto, né? De fato, né? Bem, então eu espero. Não sei. Só te queria dizer, eu não sei, isso foi hoje, porque eu não sei o próximo encontro. Não, beleza, tranquilo. Então é isso, seja bem-vinda. Fique à vontade para falar ou não falar, se não quiser também, mas seja bem-vinda. E é isso, valeu. Acho que eu já falei demais. E um abração. Pronto, Stefan, todo mundo despedida de mim também. Pronto, a gente se vê quinta? Amanhã, portanto. Então vá, até amanhã. Bom trabalho, Stefan. Valeu muito por estares aqui. Foi muito, 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 muito bom. Eu reitero o pedido do Eduardo. Volta, mas volta com voz. Pronto. Um abraço. Então, gente, olha, a Stefan saiu. Posso parar a gravação? Vocês querem fazer comentários finais? Para ficar justo com a Stefan, terminamos aqui a gravação. Olha, o Alberto disse, pronto, termina-se a gravação. Eduardo, por ti está bem? Fred, posso terminar a gravação? Pode por mim sim. Eduardo, Fred. Massa. Pronto, gente. Valeu terem... Quem chegou até aqui ao fim merece um prémio que só a pessoa saberá dar, porque não sei como é que ela veio até ao fim. Quer dizer, a ouvir em gravação, mas por ter estado até aqui, valeu muito, valeu mesmo muito, e a pessoa saberá o quanto valerá. Fim de gravação. Não fiz certo. Pronto, está a gravar. Bom dia. Boa tarde, boa noite para quem não esteve aqui connosco. Então, eu vou começar a ler do resumo, já que hoje temos aqui connosco uma convidada especial, a Stefan. A Stefan é mestranda em antropologia. Então, lendo então do resumo, a separação consumada. Isto é o título do capítulo. Separação, uma sugestão muito boa do Alberto. A gente pode ler como alienação, é a alienação consumada. Este é o título do capítulo. Então, a primeira tese, a sociedade acumuladora de espetáculos. Marx abre o Capital dizendo que, citando, a riqueza das sociedades, onde reina o modo de produção capitalista, aparece como uma imensa acumulação de mercadorias. Fecho de citação. Parafraseando Marx, Debord observa então que a vida das sociedades, nas quais reinam as condições modernas de produção, aparece como uma imensa acumulação de espetáculos. Nesta apropriação de O Capital, Debord mostra já que a sua intenção é atualizar a crítica feita por Marx. Debord constata que nossa sociedade não mais